E aí, o mercado não tá fácil, né? Mas às vezes quando não tá fácil é porque a gente não tá focando nos nossos objetivos. Quando você foca no teu objetivo, segue o plano, tudo dá certo. Quando você não foca, aí é medo. Medo é aquela coisa que você sente quando você não tem um plano, quando você não foca no seu objetivo. Vamos falar sobre a promoção da Apex, 90% de desconto, renováveis por 80% se você não passar ali naqueles primeiros 30 dias do desafio. Se você é trader consistente, quer ganhar em dólar, esse é o momento. Segue a promoção firme e forte, então até 1 de 5 de 23, 0h59 da manhã, tem até quase 1 da manhã do Brasil. Se você estava procurando aí uma corretora para você fazer trade de Forex, porque você queria uma conta sombra, sabe? Você já passou na MyForex Fund ou na FTMO. E parabéns a todo mundo que tá me mandando um monte de mensagem aí, que tá curtindo o canal, que tá gostando das dicas e que tá passando. Gente, é possível passar em Proper. Se você quer ser trader patrocinado, você precisa de um plano. Você não pode pegar, o que vou fazer, para onde vou, onde estou. Não tem que ter crise existencial. Quem tem crise existencial não passa em Proper. Você tem que fazer muito trabalho, suor, sangue, lágrimas, tá? Faz o plano, segue o plano. E aqui, a Exness, eu falei do canal nosso aqui para o pessoal lá e eles nos deram uma mega promoção, gente. Então, assim, tem um desconto progressivo de corretagem agora. Então, assim, a Exness definitivamente ficou a corretora mais barata entre as corretoras de Forex. Você precisa dar uma olhada. Fora que tem Pix, fora que tem depósito imediato ali via USDT Tron. Então, o que você vai precisar fazer? Você clica no link aqui na descrição do vídeo e aí você vai lá e quando você abrir a conta da Exness, você vai colocar esse código VNBK0UEH. Tem que colocar necessariamente o código, senão você não vai conseguir obter esse mega desconto progressivo, porque esse é o código que o pessoal da Exness deu lá para exatamente a gente conseguir essa promoção aí super boa, tá? Espero que ajude vocês aí. Sim, gente, é instantânea as retiradas que podem ser por Pix, tanto o depósito quanto a retirada. E o mais legal, se você usar o SDT Tron da sua Ledger, o negócio cai instantaneamente, muito mais rápido do que mandar Bitcoin, muito mais rápido do que mandar qualquer outra criptomoeda. Tem que tentar aqui essa USDT Tron para você ver que legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Exness. Quando você abre lá, então, ali a corretora, tá? Você pode ver várias coisas ali, inclusive fazer trade online. Você não necessariamente precisa ficar só na MT4, né? Aqui na MT4. Se você usa, você tem uma série de pares aqui, que aí você pode escolher o que você quer fazer ali, trade. Eles têm NetGas, eles têm Oil, eles têm também americanos aqui, as ações europeias também. É bem interessante essa corretora. E assim, a Exness, ela não é futuros, tá, gente? Ela é só Forex, mas tem muita coisa legal aqui. E aí você tem que escolher, dependendo o tipo de conta que você quer, para daí você operar determinadas coisas, porque as contas das ações, elas são outras, ela não é pro, entendeu? Aí você tem que escolher, né, se você quer raw, né, se você quer pro. Então, se você vai usar esse modo trade aqui do desktop, quando você clica Portfolio, você vê ali todas as coisas que você tem, se você comprou, se você vendeu, né? Vão estar tudo aqui. E aí você vê as posições que estão abertas, o teu lucro, o teu prejuízo, vai estar tudo lá. Você vai poder acompanhar o histórico das tuas ordens. E aí aqui na Exness você vai poder fazer o download tanto da MT4 como da MT5. E aí tem um vídeo muito legal que eu fiz sobre o Position Trader. Você tem que ter esse indicador, ele é grátis e ele é excelente para MT4, tá? Então, funciona também na MT5, mas é que é muito inferior a MT5 comparado com a MT4, tá? Na FTMO, eles têm um monte de indicador lá que você nunca vai conseguir nem ver se você usar a MT5, tá?
Então, e aí você enxerga tudo aqui. Então, é bem amigável essa versão da Exner. Eu sugiro que vocês deem uma olhada. Então, a promoção válida aí da Apex de 80% de desconto, renováveis por mais 80%. Sim, ela voltou. O código é TUULIWHX e eu vou deixar o link aí na descrição para vocês só clicar ali em mais. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Oi, gente. Eu sou a doutora C e agora nós vamos aos principais acontecimentos aí. Estão com saudade do Market News? Então vamos a ele. Segunda-feira, tranquilinha. O mundo não acabou. Apesar de todos os futuros do oil estarem em contango, que é um grande problema, mas isso aí a gente vai falar mais em seguida. Vamos ver aqui como é que fechou a segunda-feira. O mercado, então, o Dow fechou menos 0,14%, o Nasdaq fechou menos 0,11%, e o S&P 500 fechou menos 0,04%, mercado aparentemente estável, mas interessante que temos agora um achado inédito dentro do bear market. Será que está nascendo um bull market? Se a gente olhar aqui os setores, tá, de um dia, a gente vai ver que os setores que fecharam hoje positivos, eles são tudo de mercado risk off, tá, ou seja, em tendência de baixa, que é healthcare, industrials, utilities. Você vê que tecnologia, tá, e a parte de real estate, energy, tá tudo aqui vermelho, tá. E é interessante que se a gente olha com a performance da semana passada, aí muda tudo. O que a gente está vendo aqui, ó, o setor de comunicação e tecnologia liderando, isso aqui é muito risk on, né? E o que é o problema todo que a gente está enfrentando aqui? É o oil, tá, gente? A energia aqui está sofrendo muito com as coisas que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E a gente tá numa época fantástica, que era para estar maravilhoso o oil, porque é época de furacão, que o oil sempre sobe, e é época também que, se você olhar a sazonalidade, né, aquela coisa que aconteceu no passado do oil, ele sempre teve uma performance boa nessa época. Então vamos tentar entender aqui o que está acontecendo nesse mercado. Esse aqui é um gráfico do S&P 500 que está em cima, SPR e SPY respectivamente. E é interessante que esse mega short squeeze aí que está acontecendo, ou seja, o mercado está forçado indo para cima, talvez não seja um short squeeze. Então, a sexta-feira, o que aconteceu é que o mercado empurrou muito para cima, tanto na quinta quanto na sexta. Então, começou na quinta e foi embora. E se a gente reparar no que aconteceu na sexta, tudo estava mega verde. Os setores aqui, tudo risk on, tudo de tendência de alta. Mas por que esse mercado subiu? Esse mercado subiu porque provavelmente foi por causa dos earnings. Só que agora acabou, não tem mais earnings. Acabaram aquela divulgação dos balanços das empresas. E assim, gente, a Amazon é assustadora, né? Porque ela teve uma revenue ali de 50% menos. As pessoas não estão comprando. O lucro da Amazon caiu pela metade. Então, o que aconteceu é que todo mundo estava achando que os earnings iam vir ruins. E aí vieram ruins, mas não tão terrível quanto estava imaginando, por isso que o mercado subiu. Não tem lógica, tá, gente? Não dá para eu entrar e explicar o inexplicável. E o mais interessante é que, se for olhar o gráfico ali da Amazon, ela teve um mega rally. Só que aí depois, no aftermarket, caiu. E aí, segunda-feira, não foi bom o desempenho. A Amazon simplesmente falou que eles vão ficar mais em slow motion. Eles estão até falando aí de substituir pessoas, deixar só o computador, entendeu? Tá difícil, tá em crise mesmo a coisa. E assim, não é que acabou todos os earnings, né? Na verdade, a gente ainda tem a divulgação da Apple, só que também tem o Fed aí que vai falar, né? Então aí é complexa a coisa. Vou mostrar um gráfico para vocês aqui, tá? Que é o Value Line Index. Basicamente, esse índice aí, ele olha 1.700 símbolos, tá? E vai fazer uma comparação aqui com o S&P 500. E a moral é que, assim, o S&P 500,
ele tem umas coisas que pesam mais, né? E é tudo, assim, blue chip, sabe? Aquelas ações powers. Agora, esse índice aqui, eles têm o mesmo peso desses 1.700 símbolos. E é importante porque ele vai ajudar aqui a gente a achar divergências altistas e baixistas. E é interessante ver esse índice, né? Embaixo aqui em verdinho, você vê ali o SP500, que estava fazendo um fundo mais baixo, tá? Enquanto que esse índice estava fazendo aqui um fundo mais alto em azul, tá? Isso aqui é uma divergência altista. Esse índice aqui, ele mostrou com uma precisão muito grande aquele fundo que a gente pegou no ano passado, lembram? Foi uma compra fantástica, muito boa. E a gente conseguiu pegar um fundo tão legal, eu fiz até um market news na época lá, e exatamente se você cruzar essas informações desse índice aqui, ainda com o Breadth Indicator, que é aquele indicador da respiração do mercado, que mostra o percentual de ações que estão ainda fazendo trade acima da média de 200, você consegue achar umas coisas muito legais. Em maio também de 2022, a gente encontra aqui uma divergência bem significativa, tá? Mostrando de novo ali, né, um fundo mais alto aqui nesse índice da Value Line, né? Enquanto que o SP500 parecia que tudo ia desabar, né? Então aqui a gente de novo teve essa divergência altista demonstrada. E a divergência mais significativa e mais importante que eu já achei aqui foi lá em janeiro, pessoal, de 2022. Olha só, aqui a gente teve, então, um topo mais baixo aqui no Value Line, enquanto que no SP500 parecia que o mundo ia subir eternamente, né? E sabe o que aconteceu ali, né? A gente teve a última alta do SP500. Ali que começou o bear market. Sempre depois da eleição do presidente americano, começa o bear market, tá? E aí ele dura 4 anos. Na melhor das hipóteses, demora 2 anos, mas é entre 2 e 4 anos. E por que eu tô mostrando tudo isso? Olha só o que a gente tem agora, gente. A gente também tem uma divergência bear, tá? Porque a gente tá no mercado bear, não fiquem achando que não vai ter crash nem nada, tá muito cedo ainda pra gente falar as coisas, mas tem umas notícias boas, tá? Esse Market News aqui vai ser cheio de notícias boas. Reparem que a divergência que a gente tá tendo aqui agora com o Value Line tá muito pior do que foi ali no começo do bear market. E por que eu falo isso? Porque faz tempo que tá aqui essa divergência. E quanto mais longa for a divergência, pior deve ser o resultado que vem por aí, né? A divergência anterior que a gente viu ali, gente, demorou 2 meses. E essa divergência de agora tá durando 3 meses. É claro que pode durar mais, né? A gente entrou em maio. Tem um ditado que fala, né? Venda em maio e vai pro trabalho, entendeu? Na verdade, é sell in May and go away. Tipo, vai embora, entendeu? Porque o negócio vem abaixo, tá? Então, vai fazer outra coisa, vai trabalhar. Mercado de bolsa de valores, se você quer ficar comprado, não é um bom mês, né? Porque faz 25 anos que o mercado sempre cai em maio, né? Só que assim, significa que bateu 1 de maio, vem tudo abaixo? Não, gente, porque ainda pode dar uma demoradinha. Às vezes vai a primeira semana, até a segunda semana de maio, e aí que o negócio começa a pegar violento. A outra razão aqui, repara no ângulo, tá? Esse ângulo aqui, ele é importante, ele é muito agudo, é um negócio que parece que tem um crash ali, né? Então, esses ângulos, assim, muito significativos, eles também são importantes nas divergências. Então, assim, melhor cenário. Bom, esse SP500 pode bater entre 4.300 e 4.500. E aí vai confundir muita gente, porque as pessoas vão achar que começou o bull market, que não tem problema e que vai tudo ser feliz eternamente. E não é assim que funciona. Então, o mais provável aqui é que o mercado ainda continue fazendo rally, porque o mercado é impulso, correção, impulso, correção. Só que vai chegar um ponto que ele vai ter uma correção violenta. E é por isso que a gente tem que ficar de olho no SPY, naquele 395 por aí. Tem um gap ali de março que precisa ser fechado.
Então, o fato do pessoal do Fed e o Powell for ali falar, né, bem como a divulgação do balanço da Apple, vai gerar uma volatilidade muito grande. E como o mercado está insano, é muito mais provável que a gente tenha um rally em direção ainda, né, do Fed e da Apple, tá, dessa divulgação, do que o contrário. Mas é sempre importante ver como é que o mercado está indo antes do Fed, porque geralmente acontece o contrário, né? Só que assim, não tem mais nada depois disso, gente. Absolutamente nada. Só tem o Fed aumentando o juro absurdamente, numa taxa mais rápida do que a gente já viu em toda a face da Terra, e achando que não tem repercussão, quando vai ter repercussão. Então, essa segunda semana de maio vai ser muito volátil, muito importante. Possivelmente a gente vai ver esse fechamento do gap que tem ali do SPY. Então, na disposição que está aqui agora demonstrada, o SP500, ele está ali em cima, tá? Em verdinho. E agora, em azul, a gente tem o Value Line, tá? Então, é muito nítido que o SP500 está ali fazendo topos mais altos, enquanto que essa divergência muito significativa está fazendo topos e fundos mais baixos. Então, a gente pode muito bem, por exemplo, ir subindo até a reunião do Fed e a divulgação ali da Apple, e aí depois ter essa volatilidade, podendo chegar ali até 3.900 de novo no SPY. Daí é possível a gente, então, depois do evento, fazer um último golpe de misericórdia ainda com uma alta, e aí deu, né? Daí a gente entra em correção mesmo, para lembrar as pessoas que a gente está ainda nesse mercado bear. Então, quando bater ali em 4.300, abram o olho, tá, gente? Isso aí não é bullish. Isso aí a gente está entrando numa zona de supply violenta. E essa região de supply é onde tem muito vendedor, é a zona de oferta. E aí a gente tem que seguir esse gráfico aqui, porque é importante você ir olhando e ver a divergência, porque ela não é imediata. Mas você tem que saber que não tem que ter fomo, né, desesperadamente de querer fazer dinheiro, principalmente quando tem divergência de venda muito significativa tipo essa. Vamos dar uma olhada aqui no SPR, no gráfico diário, que é o SP500, tá? Então, o que a gente está vendo agora parece ser um rally fake em informação, tá? A gente já bateu nesse nível anteriormente, né? E aí teve outras correções, como aqui está demonstrado. Foi assim em dezembro, foi assim em fevereiro e está sendo assim agora também. Basicamente é ruim a gente comprar em resistência. O mercado bear, ele tem uma coisa muito ruim, que são rallies tão fortes, que você acha que você não está mais em mercado bear, que é o que está acontecendo agora. É interessante olhar o SPDR, porque ele mostra antes de ter o topo, tipo, agora está com cara de topo, né? E às vezes a gente faz um último golpe de misericórdia e aí corrige. Que não deve ser uma grande correção agora, tá? Porque a gente tá ainda com esse último negócio aí que tá para acontecer nessa segunda semana, tá? Mas tem que ter um impulso e uma correção nesse mercado. É difícil você até conseguir fazer trade com um negócio que só sobe, né? Então a gente tá vendo isso aqui em maio, a gente viu isso daqui em fevereiro e a gente tá vendo isso daqui também, foi em dezembro, né? Foi interessante em dezembro porque o preço ele veio abaixo, quebrou abaixo ali daquela linha preta ali que é a média de 20 e aí depois ele fez um falso rally, tá? Que foi o último golpe de misericórdia e aí caiu. E é interessante que quando o mercado volta, ele fica enrolando ali, seja na média de 9 ou na média de 20, a que estiver mais próxima, e aí que o movimento acontece. Se a gente voltar um pouquinho mais para trás aqui, ó, em abril também de 2022 foi a mesma coisa. Então, antes de ter algum outro movimento mais forte, o mercado fica segurando um pouquinho ali, ou na média de 9, ou na média de 20. E agora, olha só o que aconteceu. Nós simplesmente ainda estamos subindo. Aí a gente, né? Ou a gente fica parado esperando aí a reunião do Fed, tá? Ou então vai tudo empolgado. A Apple vai ter bom balanço, etc. E aí o negócio vai até possivelmente, né, próximo ali das máximas.
Então, 424, aqui é uma resistência muito importante que a gente tem para o SPDR. Em 422 tem um gap ali para ser fechado também. E o que eu fico me perguntando é, será que esse mercado não está subindo ali em direção aos 422 para daí, então, finalmente começar o verdadeiro, né, sell in May and go away. Vendeu ali em maio e vai-te embora, né? E assim, a relação risco-retorno depois de earnings, tá, gente, é muito ruim. É difícil porque o movimento todo já foi, né? E não sei se vocês repararam, mas o VIX está em níveis muito baratos, assim, né? Ele está muito barato. E aí começa o bicho querer pegar. Então, o que eu imagino que possa acontecer aqui, as chances da gente ficar de lado ou então o mercado continuar subindo são grandes ainda por causa da Apple. E aí a probabilidade de a gente fechar esse gap ali nos 422 e realmente a partir desse momento aí começar uma correção mais forte, ela fica mais interessante. Então aí é possível a gente ver ali 395 e também não é impossível que esse mercado faça um último impulso ali de misericórdia atingindo, né, altas mais altas. Agora, se vocês repararem aqui, a gente tem um mercado bull dentro de um mercado bear. Olha só que canal de alta que está aparecendo aqui. E assim, acabou o bear market? Não, gente, é que ele é estranho mesmo. Ele tem uns ralizões que as pessoas acham que, pô, agora tá tudo bem, vamos lá ficar na paz, não tem recessão. Então, o que a gente está vendo agora é algo muito raro, que confunde muitas pessoas, mas que, por definição, a gente ainda está no bear market, a gente está, acredite, se quiser. E se a gente for olhar aqui retrospectivamente, desde 2018, esse mercado tá que só sobe, sobe, sobe. E aí vem a pergunta, será que a gente não está vendo uma super bolha agora? Existiram poucas bolhas desse jeito. Uma das bolhas que existiu foi em 1920 e a outra foi em 2000. Olha lá, em 2000, se você estava lá vendo a bolsa, você vai se lembrar disso daqui. No meio do bear market, a gente também teve um bull market. Que não é bem um bull market, né? Mas é um movimento de alta dentro de um mercado bear que fica fazendo topos e fundos mais altos. Até fazer ali a última alta do ciclo e veio abaixo. E se a gente for mais longe, vamos lá para a década de 40, a gente também tinha mercado bear, que estava ainda se recuperando, né, daquela época lá de 1929, mas foi um mercado cíclico bull dentro de um mercado bear. Olha que interessante, lá em 1947, a gente vê aqui a média de 50 cruzando a média de 200, o que sugeriria, acabou o mercado bear, que legal. E realmente aconteceu esse mercadinho bull, mas olha como ele foi rápido. Foram 4 meses aí o mercado subindo e depois voltou a cair, né? E aí nota aqui de novo a média de 50 cruzando, a média de 200 para baixo, mostrando que o bear market ainda está vivo. Esse aqui é um mercado muito difícil de operar, porque o negócio vai para cima, vai para baixo. Você compra, cai. Você vende, o negócio sobe. Então tem que ter muita paciência, tá? Por isso que o grid é muito interessante, uma estratégia bem melhor de fazer, você ganha menos, tá? Mas você se incomoda menos também. Então nota aqui, de novo, a 50 cruza de 200 para cima, de novo, a 50 cruza de 200 para baixo. É muito ruim de operar no mercado desse jeito, tem que ficar acumulando mesmo, né? Isso aqui é um mercado de canguru que fica pulando, 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 não vai para lugar nenhum, um mercado em range, um mercado em consolidação. Aí foi assim até depois de 1950, que aí o mercado começou a querer andar. E aí, não estão achando nenhuma semelhança com o mercado de agora, que é esse mercado insuportável, que não toma uma tendência e aí fica tudo ruim de operar? Pois é isso aí que a gente está vendo agora. E se você puxar na memória, o que aconteceu lá em 1940? Gente, isso é guerra, tá? Então, a bolsa não tem um desempenho bom em guerras, né? A única coisa que desempenha bem é o oil, mas é uma coisa muito temporária, porque depois o oil acaba caindo.
E aí, quando teve a Segunda Guerra Mundial, os caras começaram a imprimir dinheiro. Não os níveis absurdos que nem hoje, mas também imprimiram um monte de dinheiro. Aí o que aconteceu? Inflação terrível. E a Bolsa de Valores, ela vem abaixo. Pode demorar, mas ela vem abaixo. E quem que gosta de inflação? O oil. Só que querem matar o oil, então aí o que vai subir? É complicado, gente. Por isso que o oil e o gás estão apanhando violentamente, né? Porque tem um pessoal aí que quer acabar com oil e gás, né? São os mesmos petistas daqui, só que são os petistas americanos, são mais loucos daqui, entendeu? Então é tudo muito complicado nesse sentido. Então, se a gente voltar agora para 2020, o que aconteceu, tá? A pandemia. Então aí, coronavírus, medo, muita narrativa de medo, as pessoas começaram a ficar achando que o mundo ia acabar, não tinha noção do que era a pandemia e tudo mais. Aí força todo mundo a ficar em casa, ninguém sai, aquele desespero todo, muito insuportável, aí um monte de medidas sem noção, sem comprovação e tudo mais. Aí põe máscara, tira máscara, querem botar máscara de novo. Então, assim, isso daí é muita confusão, tá? A gente viu uma medicina de confusão, a gente viu uma série de medidas muito complicadas, as pessoas cada vez mais querendo briga, muito nervosas, medo à solta. E a produção caiu, né, gente? Porque todo mundo ficou em casa, aí choveu de trabalho em casa. E aí o que aconteceu? Um monte de impressão de dinheiro de novo. E aí o que acontece? A gente começa ainda a ter escassez de materiais básicos. Não sei se vocês sabem, gente, mas a gente ficou sem contraste aqui no Brasil. E não no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque o raio do contraste só fabrica na China. Então as pessoas não fizeram cateterismo, não fizeram tomografia, não fizeram uma série de outros exames importantes que precisava contraste. Por quê? Porque o mundo inteiro começa a querer comprar coisa da China, que é aquela mão de obra escrava, entendeu? Então é muito complicado, gente. Assim, um amigo meu foi pra China, surreal, e ele é intensivista, né? Trabalha na UTI. Daí tem um catéter que a gente passa, né, na UTI, e ele foi lá ver. Esse catéter realmente tá uns R$700, assim, tá? E o médico ainda ganha uns 500, 600 para passar. Daí foi lá e perguntou, quanto que custa esse catéter aqui, né? Aí o chinês falou, $1. Tipo, $1. Aí esse meu amigo olhou assim, o quê? $1? E aí o chinês, não é são 100 catéteres por $1. Como que você vai fazer uma competição leal com trabalho escravo, gente? Não tem como. E aí por isso que o mundo inteiro começou a dar dinheiro para a China, né? Porque não tem realmente como competir com esse tipo de coisa, porque o teu lucro fica astronômico se você é dono de um hospital. E por aí vai a coisa, gente. Porque da mesma maneira, assim, do hospital, que é o que eu consigo falar, entendeu? Imagina as outras coisas, né? Malharias, imagina tudo que é coisa manufaturada. Imagina o lucro que os ricos não tiveram. Eles ficaram muito mais ricos. E os pobres, agora, o que está acontecendo? Estão ficando muito mais pobres, né? Se ninguém trabalha, é muito complicado tudo isso, né? Se todo mundo ficar a forçar em casa, lockdown, toda essa confusão de medida aí, né? Então, o que aconteceu? O ambiente que a gente está vendo agora é um ambiente muito semelhante com o que a Segunda Guerra Mundial viveu. Então, a gente está revivendo, não é nem os anos 70 agora. Agora a gente voltou para os 45, entendeu? E aí, escassez de material básico. É isso aí que a gente está vendo. E aí, o que o Fed faz? Ele aumenta a taxa de juros para tentar conter a inflação, que é uma coisa absurdamente difícil de ser contida e que não está sendo contida. Mas, não quero deixar vocês tristes, tá? Porque tem notícia maravilhosa, tem notícia muito boa, que é o que eu vou falar agora. Sabe o que vem depois de todas essas confusões aí? Um mega bull market, um bull market que a gente nunca viu na vida. Que foi o que aconteceu ali depois na década de 50, tá? Que foi o que aconteceu ali depois também, né? Depois de 2005, 2006, tá? E o que a gente precisa agora? A gente precisa que eles declarem que existe uma recessão. Aí começa o bull market, tá?
E eles já estão se ensaiando, não sei se vocês viram, mas o Fed chegou a falar que é possível, mas tem pouco risco de ter uma recessãozinha. Eu não acredito que o cara falou isso, mas ele falou, né? Uma mild recession, né? Então, tá quase, gente, tá? Tem que só persistir, que aí a gente vai entrar num mercado fácil de operar. O mercado não é tão difícil assim de operar, não é essa coisa desse nível absurdamente difícil que a gente está vendo agora, tá? Se você está fazendo dinheiro com o mercado difícil, depois você vai dar risada dos próximos mercados que vão vir. A gente vai ver opções muito boas de compra no futuro, só que não é agora. É muito importante a gente ver quando que o mercado está barato, porque aí é bom a gente comprar quando está barato. A gente não vai querer comprar quando o mercado está caro, porque aí não dá, né? Aí você tem que esperar mais tempo. E aí vem minha pergunta para você. Você acha que o mercado está caro agora ou está barato? Então, assim, gente, o mercado é surreal agora, tá? Não tem por que você querer ficar comprando na resistência. Ah, mas vai subir. Tá bom, você tem que pensar assim, ó. Qual é o seu dinheiro? Porque todo o dinheiro do mundo não é seu. Não sei se você sabe disso, entendeu? Você pode achar, ter uma ilusão, assim, né? Achar que o mercado, né, todo o dinheiro do mundo é seu, mas não é seu. Então você tem que identificar qual é o padrão que vai te permitir ganhar dinheiro na bolsa de valores, que aí aquele dinheiro ali é seu. Por isso que a maior parte dos movimentos você não pega. E não tem que pegar mesmo. Tem que pegar o que é o teu dinheiro, não o dinheiro, sabe, que tá ali rolando toda hora sem padrão. Esse aí não adianta, porque aí é aleatório. E aí o que a gente tá vendo agora é uma coisa muito semelhante em 2007, quando o mercado estava insano, subindo, todo mundo feliz, etc, entendeu? Achando que, né, não tem problema nenhum, tá tudo lindo. E não tá, gente? O que a gente tá vendo aqui são coisas muito importantes. Deixa eu mostrar o Dow aqui para vocês, tá? Porque assim, ó, no mercado bear, quem faz uma performance melhor é o Dow. No mercado bull, quem faz uma performance muito melhor é o Nasdaq. Então aqui, ó, Dow Jones Transportes, esse aqui do meio. Vocês estão notando, os topos estão mais baixos. E os índices, eles têm que ser confirmados. Tem o Dow Jones Industrial mesmo e tem o Dow do Transportes. Se eles não estão iguais, é porque tem divergência ali. E pelo Dow do Transportes, que a gente vê ali, né, que esses topos estão cada vez mais baixos, a economia ela está enfraquecendo. Então, os índices podem estar subindo agora, tá? Mas vai ter que ter uma correção no futuro próximo aqui, bem significativa, para dar uma balanceada aqui. Então, olha só como o Dow liderou esse mercado bear. Aqui, quando a gente tinha, né, dezembro de 2021, o Dow já estava falando, esse Dow Transportes em azulzinho aqui, falando aqui, ó, tem uma divergência de baixa aqui, tá? E esse topo não vai durar aqui. E foi isso mesmo, aí começou o bear market, veio abaixo tudo. Primeiro com pandemia, depois veio a eleição presidencial. Em abril aqui também de 2022, a gente viu uma divergência bem significativa do Dow. Em seguida, depois, porque não é imediato isso aqui, né? Aí o Dow veio abaixo, o industrial mesmo, né? E por outro lado, olha lá em dezembro, tá, de 2023, olha ali o que estava acontecendo. Esse achado também aconteceu ali em março, e aí você vê, né, tem fundos mais altos, tá, enquanto que o índice tá meio querendo corrigir, achando que o mundo vai acabar, e no fim era uma divergência de alta também, as duas foram divergências de alta. Foi realmente um fundo temporário que a gente viu aqui. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo também uma outra divergência baixista aqui, né, com topos aqui mais baixos, enquanto, né, o Dow Jones Industrial, o SP500, o Nasdaq, estão tudo subindo. Então, é um rally fake. Pode demorar um pouquinho, mas ele ainda é fake. Vamos dar uma olhadinha aqui também, tá, nessa relação do cobre e o ouro. Então, você está vendo ali o HG dividido pelo gold, né? Sempre quando tem uma divergência baixista feia, que começa a fazer topos mais baixos, normalmente isso aí é um topão em formação, tá? Em contrapartida, quando a gente vê, então, né, topos e fundos mais altos, tá? Aí você vai ver um fundão em formação. E, infelizmente, o que a gente está tendo ali em cima, tá? A gente está vendo, né, topos e fundos mais baixos.
E assim, faz 3 meses que tá essa divergência de baixa aqui no cobre. Gente, o cobre cai, o oil desaparece. É um negócio horroroso. Não tem como o oil subir, não tem como Petrobras, Oxy, o que vocês quiserem, Shell, não tem. O cobre desabando, desaba tudo. E vamos falar um pouquinho também da renda fixa, que isso aqui é super importante. HYG, tá? Tá aqui em cima em azul, o SP500 tá embaixo. Então a gente vê que na renda fixa americana, tá? Nesses bonds aqui, eles estão comprando, tá? O pessoal tá comprando os bonds porque tá, assim, apesar de vai ter um ponto ali que todo mundo, vai estar tudo subindo maravilhosamente, vamos para a bolsa de valores, etc, tá? Mas isso daqui tem que abrir muito o olho. Então, assim, se por um lado, quando começa a entrar dinheiro nos bonds, normalmente os bonds eles vão antes da bolsa de valores, tá? Então, eles vão começar a subir, aí depois, em seguidinha, a bolsa sobe. Por outro lado, quando eles começarem a subir absurdamente, aí é diferente, tá, gente? Aí significa que as pessoas estão com muito medo de bolsa de valores e aí estão indo para renda fixa em massa, tá? Então, tem que ficar de olho na HYG e na TLT, né? Que são as duas importantes aí da renda fixa. E aí você foca em ver o que está acontecendo, porque é muito importante. Antes de começar uma venda bastante importante, a gente vai ver os bonds, tá? Com um movimento muito estranho, tá? Esse movimento pode ser para baixo, que aí fica mais fácil da gente diagnosticar, mas às vezes eles sobem absurdamente, mostrando que tem muito medo e as pessoas estão indo para a renda fixa. Se subir um pouquinho, se cair um pouquinho, fica fácil da gente diagnosticar. Agora, se subir violento, cuidado, tá, gente? Porque isso aí, na verdade, não é bom, é ruim. Então, por isso que é muito provável de ter a reunião do Fed, aí tem muita volatilidade, os gaps aí do SPY serem fechados, e aí depois a gente ainda tem uma subidinha, e aí depois o mercado acaba caindo de vez, depois de ter atingido as resistências máximas. Então, vamos dar uma olhada aqui no índice de medo e volatilidade, o VIX. Ele é inversamente proporcional ao mercado, o mercado está com muito medo, aí vem tudo abaixo, né? Cai realmente as ações, né? Agora, quando o VIX ele cai muito em níveis absurdos, que é o que a gente está vendo agora, o VIX está baratíssimo, gente. Não existe ver um VIX aqui em 16, tá? Então, aí o mercado ele tende a ter uns ralizões quando o VIX está muito baixo. Só qual é o nível que está o VIX agora? Tá no mesmo nível lá de janeiro, nas máximas das máximas, gente. E o VIX, ele tá tão deprimido, mas tão deprimido. Isso aqui tá mais deprimido do que qualquer bull market. Se você lembrar, 2021, antes da confusão lá da pandemia, a bolsa subia enlouquecidamente. E assim, o nível é o mesmo. A gente tá no mesmo nível, como se não tivesse tido pandemia, como se tivesse todo mundo feliz, etc, entendeu? Tá surreal isso aqui, gente. Tá mais do que surreal. Ó, eu vou até colocar o SPY aqui para vocês verem. Se você olhar com calma aqui, quando o VIX simplesmente desaba e tem níveis muito baixos, isso aí é topo, isso aqui não é fundo. Então, toda vez que foi visto aqui o VIX nesses níveis, o mercado depois ele corrigiu. Ainda que dentro de um contexto de bull market. Mas aí vai começar uma grande correção? Não, pode ficar ainda em níveis piores, mais baixos ainda, à medida que a gente vai chegando perto ali do 422 do SPY. Vou mostrar aqui agora o Breadth Indicator, tá? Não aqui acima da média 200, mas aquele percentual de ações que está fazendo trade, então, acima da média de 50, que também é considerado o índice de respiração do mercado. Então, em cima tá esse índice aí de respiração do mercado, embaixo tá o SP500, que tá lá subindo, né? Mas aqui, se vocês repararem, tá no Breadth Indicator, esse índice de respiração não tá respirando muito bem aqui, tá fazendo uns gasping aqui. Não tá respirando direito, ou seja, tá fazendo umas divergências de baixa mesmo. E se a gente for comparar aqui o índice composto do Nasdaq, tá muito parecido. E se você quiser saber o que está acontecendo nos outros índices, aqui o Nasdaq está muito parecido também. Finalmente, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. Sabe, né? O PIB americano veio bem abaixo do esperado.
Bom, pelo menos o índice de preço veio acima do esperado, tá? Mas é muito ruim a gente ver aí vários produtos internos brutos negativos, tá? Compatíveis, então, com recessão. E vou dizer mais, isso aqui é uma estagflação, né? Fica tudo caro, sobe o preço absurdo, porque a economia está caindo num abismo. Outro dado muito preocupante aqui, tá? Esse Core PCI, tá? E a headline inflation, tá? Porque normalmente a gente não vê a headline inflation maior do que essa inflação aí core, tá? Mas quando isso aí acontece, isso aconteceu raramente, né? Então é porque vem uma correção bem significativa, tá? O que o Fed olha é essa core inflation, tá? Então, essa core inflation tá muito ruim ainda, tá? E essa core inflation aí que faz o Fed ir aumentando juro. E aí, mais inflação, mais recessão. Então, vou ficar focando ainda nos poucos earnings ainda que faltam para daí ver, né? Segunda-feira, muitos semicondutores aí sendo liberados. Na segunda teve também aqui a NXP, tá? E aí tem os chips ali do carro, que pode estar com produção menor. Também indicativo de recessão. E assim, então, terça, AMD, Ford, Qualcomm na quarta. Tudo isso aí é importante dar uma olhadinha. Qualcomm tem a ver com telefone. Então, qual é que vai ser o dia mais importante aí da semana? Quinta-feira. Por quê? Por causa da Apple, tá? E também aqui a gente tem o Shopify. Então, gente, acabou, viu? 60% dos balanços já se foram aí quando acabar essa semana aqui. Então, muito cuidado nessa segunda semana. Vamos dar uma olhada aqui no Market Year, tá? Gente, tudo que é sessão volátil, 6 de 9 sessões que a gente teve aqui mais voláteis foram tudo rally. 3 de 4 maiores volatilidades desse mercado foram tudo rally. Então, a dor maior ainda é rally, porque as pessoas estão com muito medo, todo mundo muito vendido, né? Então, aí a corda acaba rompendo para o lado onde os grandes bancos fazem mais lucros em cima dos fundos. Se a gente for olhar aqui para o Nasdaq e o Breadth Indicator, ou seja, as ações que estão ainda fazendo trade acima da média de 200, gente, está cada vez pior, tá? A coisa tá uma divergência baixista impressionante. Só que isso tudo não é imediato, por isso que as pessoas ficam tão confusas. Se a gente for olhar aqui, o oil, em 25 anos, quando começa maio, ele dispara. Todos os maios foram meses maravilhosos para o oil, porque a inflação dispara. Por outro lado, má notícia para quem gosta do ouro. O ouro, ele despenca, gente, com uma violência absurda, tudo que é maio, tá? Por 3 meses, a tendência do ouro ela fica de baixa em termos de sazonalidade. Tanto para o ouro quanto para o SP500. É impressionante como o ouro está se comportando como se fosse uma outra ação qualquer. Não é hedging, é uma coisa impressionante. Só que aquela coisa, né? Sazonalidade é lindo, mas no papel é que nem você acampar, né? A ideia é boa, aí chega lá e tem um monte de problema envolvido, né, com o acampamento. E se a gente for olhar aqui o desempenho do Bitcoin, gente, 72% só nesse ano. Tudo em janeiro, tipo, 40% foi em janeiro. Fevereiro ficou zerado. Março, 23%. Abril agora, 3%. Tá muito bem o Bitcoin. Infinitamente melhor do que bolsa, né? Não é que nem os bancos. Sabe que tem bancos por aí que parece aquelas chamadas shitcoins, né? O negócio simplesmente só cai. É uma coisa absurda. E a economia, tipo, parece que tá tudo super bem, porque a bolsa tá subindo. É que bolsa e economia não são a mesma coisa, né? O mais surreal é saber que a maior queda que a gente teve no SP500, né, em 6 semanas, foi agora na semana passada, sabe quanto? Menos 0,10%. Ou seja, esse mercado ainda tá subindo, gente. E assim, a maior parte dos bear markets, sempre de maio a outubro, são as piores perdas. Não esqueçam disso. E vamos falar um pouquinho sobre o oil.
O óleo tá muito preocupante. Por quê? Por causa dos cracks, tá? A gente tem margens que a gente calcula dos derivativos do óleo, tá? E aí a gente vai ter do diesel, da gasolina. E eles estão tudo caindo violento, gente, tá? Hoje foi o dia mais preocupante do ano, porque todos os futuros do RO entraram em contango. E é um absurdo ver isso daqui, que o futuro tá ruim, porque as pessoas não querem pagar, né, mais caro pelos futuros, eles querem pagar mais barato, ou seja, ninguém tá achando que o mercado vai subir. E como se não bastasse tudo isso, tem muita coisa acontecendo em termos de corte, mas o problema que fica é a pergunta sobre a demanda. Será que a demanda do óleo realmente está aumentando? Será que eles vão precisar inventar uma guerra para daí fazer o preço do óleo subir? Com a montoeira de corte aí, que o pessoal anunciou, o pessoal da Saudita lá, da Arábia Saudita anunciaram, o preço do óleo não tá subindo, gente. O preço do óleo até caiu. E o mais louco de tudo isso é o Biden, que tá torrando o SPR como se não houvesse amanhã, que é a reserva de petróleo americana. E pra quê, gente? Pra importar óleo da Índia, que na verdade compra da Rússia. Ou seja, os Estados Unidos estão comprando óleo da Rússia, que seria o grande inimigo deles, e que na verdade não parece inimigo, parece que eles estão tudo junto, porque é um absurdo isso aí tudo tá acontecendo. Em termos de 2022, o oil ele ainda caiu 15% em relação, né, ao último topo de 2022. Aquele gap gigante que tinha ali no oil, ele já foi fechado. Então, normalmente, quando existe uma tendência de alta e tem um gap ali, daí fecha no diário e aí continua a tendência de alta. E aí a gente fica perguntando, será que é esse o momento, né? Porque a sazonalidade do óleo, ela é em alta, tá? Agora, se acontecer coisas muito estranhas em termos de lucro das refinarias ali, se o RO e o RBOB não subirem, não tem como o óleo subir. Seria uma situação muito difícil, né? A pergunta que fica é, será que tudo que foi feito é o suficiente para o óleo? Porque não parece. Eu não sei o que eles têm que inventar aí, né? Mas, por enquanto, ainda a coisa tá ruim, tá? Futuramente, aqui em maio, o óleo deve subir bem, mas por enquanto tá difícil a coisa, viu? E é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, gente? Obrigada por assistir esse vídeo aqui, tá? Não esqueça aí da promoção da Apex. Hoje é o último dia. Vai lá, compra a conta, gente, porque tá muito barato, é $18 uma conta de $50 mil. Tem noção, gente? É muito barato isso aqui, 200 pila, tá? Então, vai lá. E é isso aí que eu tinha para colocar para vocês, tá? Então, muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.